Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso seminário de hoje. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nossa live de hoje, especial do curso de Dermatologia Infecciosa, com a participação da professora Manuela Moreira. A gente vai fazer uma live de junção de dois cursos, Dermatologia Infecciosa com Dermatoscopia. Sejam bem-vindos, vamos entrando, daqui a pouco a Manuela já vai se juntar a gente. Que bom, gente, casa cheia, né? Não deu nem 8 horas, já estamos com 70. Boa noite, isso aí, sejam bem-vindos. Hoje vai ser um dia de bastante aprendizado. Para discutir a altura, né, com a Manuela, que conhece tudo de dermatoscopia, eu fui dar uma lida, né? E fui estudar um pouquinho sobre a história da dermatoscopia, descobri que até antes das lesões pigmentadas, né? O uso da dermatoscopia, ela vinha já com doenças infecciosas, foi um uso inicial, com escabiose, com pediculose. Então nós vamos perguntar isso tudo para a Manuela, né? Vamos ver no que essa conversa hoje vai dar, né? O que eu queria falar para vocês enquanto isso? Já tem bastante gente no grupo, né? Mais 123, caramba! O que eu queria já então ir passando para vocês? De hoje até quinta-feira, daqui a 48 horas, exatamente às 8 horas da noite de quinta, dia 18, nós vamos ter com a professora Manuela uma super atividade. Nós vamos ter o fechamento áureo do curso dela, né, que vocês acompanharam, essas últimas 10 aulas, que se estenderam nas últimas 2 semanas. E o assunto não pode ser melhor, mais nobre, que vai ser deixa eu ver, tal, melanoma, assunto nobre em dermatoscopia, e ela vai estar recebendo um convidado muito especial. Eu vou estar lá para abrir o evento junto com ela, dar uma ajudada, assim, né? Porque quem vai vir conversar com a gente é Horácio Cabo, presidente do Congresso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, autor de pelo menos uns 5 livros de dermatoscopia de nível mundial e presidente do próximo Congresso Mundial de Dermatologia em junho do ano que vem, daqui a um ano, em Buenos Aires. E eu só estou esperando aqui a Manuela entrar, né? Até agora não chegou. Ela estava botando o filho dela para dormir, ela falou para mim. O que a gente vai estar fazendo, então, de hoje até amanhã, quarta-feira, então só para a gente não perder a batida, né? De hoje até amanhã, a gente vai estar recebendo os testemunhos, né? As pessoas que quiserem comentar como a participação da Manu, curso que ela deu para vocês de presente, impactou positivamente, ou se não impactou positivamente, mas como impactou como impactou a parte profissional de vocês. Então, as aulas estão disponíveis, o link está no grupo de Telegram. Já pediu, Manu? Ué, não chegou aqui para mim essa. Pede de novo, então. É porque eu e a Manuela, por acaso, somos vizinhos, né? Moramos nós dois aqui no Jardim Botânico, com 2 ruas de diferença. Moramos um do lado do outro aqui. Ela é minha vizinha. Ela é minha vizinha porque eu moro aqui há mais tempo, tá? Vamos botar assim. E como ela não está aqui para se defender, então eu digo que ela que é minha vizinha. Então a gente podia fazer essa live, até ela vindo aqui, eu ia lá na casa dela e a gente gravava um papo frente a frente, porque a gente é vizinho, né? Todo dia eu vejo a Manu, ó. Tem André, você também mora no Jardim Botânico? Bom, então para a gente não perder, já autorizei a Manuela a entrar, deve estar aí com problema de conexão. Então só para a gente não perder, né? Quinta-feira, daqui a 48 horas, quinta-feira, atividade com o professor Horácio Cabo. Foi. Né? Oi. Oi, Manu. Tô aqui há tipo 5 minutos. Tudo bem? Tudo Botou ótimo. o seu Henrique para dormir? Botei. O Henrique é o herdeiro mais jovem da Manu. Pra quem não sabe, ela tem 2 meninos, né? O Henrique é o pequenininho cabeludo aí, porque o nosso Henrique aqui, que faz aqui a nossa fada madrinha, que já está em online, ele não tem cabelo nenhum, né? Ele é totalmente careca. E a gente, inclusive, tem que tratar dele como dermatologista.
E o Henrique da Manu, não, é um garoto lindo e bem cabeludo, né? E Manu, Bem eu tava cabeludo. falando o seguinte, que a gente é vizinho aqui no Jardim Botânico, aqui no Rio, né? Sim, Então, pertinho. moramos a 2 ou 3 ruas de diferença, né? E se a gente pudesse, poderia até fazer essa live, eu ia lá na sua casa, você vinha aqui em casa, e a gente Verdade. fazia, né? Podia botar a câmera assim, outro dia a gente faz assim, né? Pode Bom, fazer. olha só, não preciso introduzir Manu, porque ela está mais famosa que qualquer dermatologista na Ai, internet brasileira, né? eu sou a Eu só vejo, a eu só blogueira vejo da elogio, dermatoscopia. eu só vejo elogio, na verdade, muita gente me dizendo o seguinte: como que uma palestrante desse nível, dessa qualidade, ainda não tinha sido descoberta pelo grande público? E aí, sabe o que eu estou dizendo para todo mundo? Que esse é um dos problemas da nossa dermatologia, porque ela precisa dar oportunidade e renovação nisso. Você é uma ótima palestrante, ótima professora, dedicada, já tem mestrado, né? Daqui a pouco vai fazer o doutorado, que eu sempre dou uma cantada na Manu para ela fazer o doutorado Não, lá mas eu comigo. tinha que ter os filhos, agora já pode Bom, dar agora já outro tem passo. 2 É, herdeiros, o Pedro já está mais tranquilão, porque a tá. genética dele vai continuar. E o que acontece? Palestrantes com a qualidade dela tem que estar sendo valorizado, tem que ter uma forma deles aparecerem, né? E, por esse lado, eu acho que a internet, mano, foi muito boa, porque ela deu assim, ela quebrou um pouco isso, né? Um monte de gente que estava aí querendo aparecer com qualidade, óbvio, né? Está tendo essa oportunidade. Se isso vai Obrigada. se manter a médio e longo prazo, aí vai depender da qualidade técnica de quem está aí. Obviamente que tem muita gente surfando aí na onda, mas não está É. preparado como você, né? A Manu é o seguinte, ela fez o treinamento dela no Monte Sinai, ela formou com a gente na Policlínica, ela tem mestrado, professora do curso de pós-graduação Carlos Chagas lá na Policlínica e se preparando para o doutorado. É basicamente isso aí, né? O termo para você, que os americanos usam, eu não quero me enrolar demais nisso, porque a gente tem que ir para o nosso assunto de hoje, mas é uma rising star, como os americanos chamam, né? O que é a Manu? É uma jovem dermatologista com potencial que está ascendendo graças ao seu trabalho, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Obrigada. Estamos chegando a 300 participações, onde a Manu entra é contado não as dezenas, é centenas. Bom, Manu, é o Ai, seguinte, Amar, você é muito exagerado. a gente está juntando aqui os 2 cursos, né? O curso de Sim, dermatologia infecciosa com o sim. curso de dermatoscopia. E eu fui me preparar um pouquinho, porque você sabe tudo de dermatoscopia, né? Você é a expert hoje no Brasil, e eu não estava aí muito por dentro, então eu fui dar uma lida um pouquinho sobre história de dermatoscopia, quando é que surgiu o nome e tal. Eu sempre me interesso, carismática, humilde e didática, Larissa está dizendo de você. Bate 1000 daqui a Obrigada. pouco, maravilha. Mas, Estão 300 já está virando 300. Olha só, então eu fazia essa introduçãozinha, depois eu vou abrir a palavra para claro. você, né? Não, Então, nossa, nossa, aqui é uma o termo dermatoscopia, 100 anos 100 atrás, por um anos. pesquisador chamado Safier, Isso. 1920, que ele introduziu o termo dermatoscopia, como a gente usa em português, como se usa na língua hispânica também, que vocês vão estar com o Horácio Cabo daqui a 48 horas. Aí, depois tem a Rosa Mack, já no ano de 1971, com o primeiro uso nas lesões pigmentadas. Você vê Sim, que levou 50 anos, não isso? Não, é, 51 anos para 51. alguém, 51, para pegar a técnica já batizada, mas ainda não era uma coisa, eu estava vendo aqui a cara dos aparelhos que existiam naquela época, era um negócio meio estranho, né? Tinha um negócio que parecia ser um microscópio, só que ele era de Eles lado, né? botavam duas, né? Duas. Eles botavam o microscópio de lado e assim saíam uns tubos e aí vinha no olho da Era pessoa. Entendeu? enorme isso. Exatamente. E aí, essa grande virada, né, vamos dizer assim, em transformar o dermatoscópio num aparelho portátil, 1990, com Isso. Hassner, Isso. em 1991, os americanos, como sempre, resolveram rebatizar e chamaram de dermoscopia. O termo que em inglês é dermoscopy, né? Se vocês forem procurar em língua inglesa, não bota dermatoscopia, tem que botar dermoscopy. Dermatóscope, não, é dermóscope. Dermoscopy. E aí é isso, e daí para frente a coisa explodiu. Eu estava vendo o primeiro Congresso Mundial, levou 10 anos, 91 foi em 2001, e aí agora está essa loucura, essa febre que tomou conta da dermatologia, hoje a nova dermatologia, a nova cara da dermatologia. Conta pra gente um pouco, depois que eu fiz esse preâmbulo, como é que foi isso, o uso em doenças infecciosas? Onde é que você enxerga que a dermatoscopia pode ser útil, em que circunstância?
Eu acho, assim, só para dar um adendo, assim, sobre essa história toda, assim, eu sinto que quando eu estava me formando em dermatologia, eu peguei um pouco da onda da difusão da técnica, né? Eu acho que começou a chegar, assim. E eu gosto muito de artigo, né? Eu leio bastante. E, assim, os primeiros grandes artigos de impacto são do início dos anos 2000, né? Que foi quando isso tudo começou. Assim, você tem artigos importantes de 1997, 98, mas realmente, se você pega, assim, o início, você bota lá no PubMed a primeira página, é interessante ver como tinha pouca publicação usando o dermoscopy, né, esse termo que foi colocado, né. Eu acho o seguinte, eu acho que para ganhar o respeito entre os dermatologistas, a dermatoscopia chegou com câncer de pele, né, impactando no diagnóstico do câncer de pele. Não só no diagnóstico absoluto, né, tipo, no início, algumas pessoas falavam, não sei se dermatoscopia impacta tanto assim. E é porque no final eles fizeram alguns estudos que mostravam que o aumento no número de diagnósticos de câncer de pele, de melanoma, né, principalmente, no final não era tão diferente. A questão era que você diagnosticava melanomas mais finos. E aí esse é um impacto para o paciente. Melhorava a sobrevida, né? Claro, então, é claro que eu sempre falo também, que às vezes os alunos ficam nervosos porque, eu papei uma mosca, eu não vi que poderia ter esse critério, lesões de face, lesões iniciais, mas eventualmente você acaba pegando melanoma de algum jeito, a lesão cresce, a lesão cera, infelizmente, mas em algum momento você vai diagnosticar. E aí o impacto da dermatoscopia foi exatamente antecipar esse diagnóstico. Então, eu acho que aí ganhou o respeito, né? E com isso, eu acho que as pessoas começaram a usar o dermatoscópio para voltar a usar para outras funções. Como você falou, no início se usava para outras coisas, principalmente como uma técnica de aumento da pele. E aí, primeiramente, eles simplesmente aumentavam a pele, depois eles simplesmente encostavam na pele. E aí tentaram observar como que poderiam ir além da camada córnea, da epiderme, e aí colocaram líquido de imersão, e isso tudo começou a avançar a técnica e realmente começaram-se a descrever as correlações histopatológicas e ver o impacto disso para a prática, né? E aí eu acho que depois disso veio a questão de usar a dermatoscopia para outras coisas. E aí, hoje em dia a gente tem um grande enfoque no cabelo, né, na tricoscopia, porque eu acho que foi a grande mola propulsora para o cabelo, talvez. Realmente você poder diagnosticar as lesões melhor, sem biópsia. Revolucionou, né? Revolucionou a tricoscopia. Eu acho que foi uma forma de você poder estudar melhor as doenças do cabelo. E aí, eu acho que aí voltou a se usar a dermatoscopia para as outras coisas também, né? Interessante, né? Quer dizer, então foi dessas outras coisas para o câncer de pele, cabelo, e agora a gente está vendo um retorno, né? Não tem, assim. Eu me lembro que lá atrás, publicação. uns 13, 14 anos atrás, eu me lembro de autores brasileiros publicando manifestações cutâneas pela dermatoscopia do piolho de cobra, nos anais brasileiros de dermatologia. São autores aqui do Rio. Acho que o Carlos Gustavo, aqui do Rio, a Luan, não sei se a Luan está ouvindo a gente, o Carlos Gustavo eu não vejo muito ele na live, mas a Luan sempre está participando. Esse caso foi publicado nos anais brasileiros, não me lembro exatamente o ano, mas com piolho de cobra, o gongolo, né? Isso. O gongolo, acho que fala gongolo. Eu até vou falar sobre... Então vamos falar um pouco mais da... Vamos começar... Vamos entrar, né? Vamos entrar no assunto. Eu vou te sugerir o seguinte, já que eu gosto do assunto, vamos falar um pouco sobre as doenças virais, tá? Onde que pode ajudar nas doenças virais infecciosas? No molusco contagioso, no herpes tem algum uso, no HPV, existe o uso clássico, né, de uma técnica muito próxima da dermatoscopia para lesão de colo de útero, né, colpocitoscopia. Como é que é isso aí para viroses, né, Pedro? Eu acho que assim, nesse caso das viroses em si, é mais que só o diagnóstico. Eu acho que muitas vezes a gente diagnostica essas lesões pela clínica,
mas em algumas situações você pode se confundir com diagnósticos diferenciais. Eu acho que, em vez de biopsiar, você pode usar a dermatoscopia nesse próximo passo, já diante de algumas possibilidades diagnósticas. Então, você olhou, você achou que aquela verruga não está muito comum, você ficou na dúvida se é uma calosidade, se é alguma outra, e você pode usar a dermatoscopia para ajudar a diagnosticar. No caso da verruga viral, é legal também porque você pode usar para observar a evolução do tratamento, né? Às vezes você tratou, sei lá, fez uma crio, e aí o paciente voltou com aquela verruga plantar e você quer saber se a verruga ainda está ali, e aí tem alguns sinais de dermatoscopia que você pode usar até para controle de cura, né? Que são aqueles vasos trombosados. Eu faço isso muito, assim, eu recebo muito paciente com verruga plantar. Frequentemente pacientes que já passou por crio, por cirurgia, e cansaram, já... manda lá pro Omar, né? Que é o Omar que resolve virose. Aí eu trato esses pacientes com interferon, muitas vezes intralesional, e as lesões vão desaparecendo e não precisa operar. E eu faço o controle de cura com a dermatoscopia. Exatamente. É isso. O controle de cura eu acho que é o grande pulo do gato, porque eu não sei se teria alguma vantagem, assim, não acho que seja um desafio diagnóstico, às vezes pode até ser para algumas questões e tal. Às vezes na verruga genital ela pode ser um pouco diferente, para parecer uma outra lesão que não infecciosa, mas eu acho que o controle de cura, principalmente essas lesões difíceis, pacientes tratando muitas vezes e cansados, e aí você vê se você está indo bem para aquela lesão, e às vezes retratar uma cicatriz, coisas desse tipo. Então eu acredito que esse é um diferencial que você pode ter, usar a dermatoscopia para isso, né? Deixa eu te contar uma coisa. Pode falar. Lesões molusco símile, que não são molusco, criptococcus, toplasma na pele, dá para diferenciar do molusco pela dermatoscopia? Tem algum sinal que ajude? Assim, o molusco tradicional, que ele tem são alguns glóbulos amarelos, algumas áreas amarelas, e os vasos arboriformes que não cruzam a lesão. É bem clássico, né? Ele fica ali na periferia da lesão. Parece, às vezes, pode confundir com essas outras lesões, mas é bem difícil de diferenciar, porque não é um critério específico. Você pode até, por exemplo, ver numa hiperplasia sebácea uma dermatoscopia muito parecida. Então, eu acho que tem essa limitação, realmente. Mas me diz uma coisa, e verruga plana? Verruga plana, às vezes a gente fica na dúvida, com pitirise versicolor, às vezes até com uma lesão tumoral inicial, né, uma lesão ceratósica inicial. Dá para ter alguma dica com a dermatoscopia? Eu gosto muito de observar os vasos, né? Eu acho que essas lesões a gente consegue ver a vascularização. Acontece que as lesões inflamatórias, a maioria tem vascularização em ponto, né? E isso pode confundir também, né, um pouco. Aliás, isso é um outro tema que eu gosto muito de falar. Dá para fazer uma aula sobre isso, que é inflamatoscopia, que seria a dermatoscopia nas doenças inflamatórias. E aí, dependendo da distribuição dos vasos em pontos, do tipo de descamação que você vê, da cor da descama, e também como que ela se distribui na lesão, você pode ajudar, por exemplo, a diferenciar uma erupção liquenoide, um líquen plano de uma pitiríase rósea. Eu tive recente um caso assim, e minha dermatoscopia me ajudou bastante. Então, a vascularização ajuda muito, né? Lembrando que o mais típico é aquela verruga plantar que tem os vasos trombosados, os vasos em ponto. O pessoal está pedindo essa aula, hein? O pessoal todo está pedindo essa aula. Faz essa aula que nós vamos ver, vai ter imagem. Eu ia fazer essa... Na verdade, eu ia fazer essa aula, mas aí acabou vendo um... Precisa talvez uma ideia, um curso mais longo, né? Do que só aquelas 10 aulas, mais aprofundado. Vamos ver. Quem sabe? De repente a gente tem novidades para vocês na quinta-feira, né? Vamos ver. Só para falar desse aspecto do inflamatoscopia, isso que a gente não falou, mas eles dão o nome de... Eu até escrevi, gente. Entomodermatoscopia. Entomo, né? Que se pronuncia. E o entomo vem de insetos, não é isso, Omar? Exatamente. Entomologia. Isso. Na verdade, mas não é exatamente de insetos, mas a partir dessa terminologia, né?
a gente aplicou para todas as doenças infecciosas, né? E para falar do Horácio Cabo, assim, ele tem algumas publicações sobre entomodermatoscopia, né? O meu novo melhor amigo, né? Querido Horácio. Ele tem algumas publicações, tem uma revisão que eu mandei no grupo do Telegram, se alguém está aqui no grupo do Telegram. Então, tá lá, ele participa. E ele faz um relato de caso muito legal sobre o Demodex, mas aí a gente ainda vai falar sobre isso, né? Legal. Aí depois eu explico para vocês o relato de caso dele. Né? A gente tem que ficar, interessante que a gente tem que ficar atento, né, com essa nomenclatura, porque apesar de ento, que significa inseto, né, mas na verdade, por exemplo, ácaros não são insetos, né, são aracnídeos, né, são, assim, é uma coisa de classificação, mas inseto tem 3 pares de patas e aracnídeos tem 4, né, então, por exemplo, aranha, escorpião, ácaros tem 4. E os insetos mesmo, a formiga e tal, tem 3, né? Então, mas assim, só pra gente lembrar disso, né? Falando do assunto, vem cá. Pois é, eu lembro que eu mandei um caso no grupo da Policlínica, a gente tem um grupo, né? E eu lembro que ficou uma discussão lá, porque eu tinha visto um desses amiguinhos num paciente, que aí eu tirei uma foto, eu mandei e ficou todo mundo discutindo qual que era o legal. dito Depois, se você não tiver essa foto, joga lá no grupo de Telegram da gente. Quem ainda está aí assistindo, gente, olha lá, nós estamos com 300 e tantos, sempre acima de 300 e tantos, né? Foi 350, 330 e poucos. Quem ainda não faz parte do grupo de Telegram, assim que terminar a live, manda pra gente pelo próprio direct aqui do Teledigital, ou do meu, ou até da própria Manu, que a gente encaminha vocês. A gente tem um grupo de Telegram de dermatoscopia, tem um grupo de Telegram de doenças infecciosas e, obviamente, você pode fazer parte de um, de outro. A gente coloca mais material lá, coloca mais fotos, porque a live aqui é aberta, né? Então, nem todos são médicos. A gente adora que tem um público até não médico, entram pacientes eventualmente e tal. Mas tem certas coisas, quando você vai discutir terapêutica, né, Manu? Mais detalhes, história do paciente, foto clínica, não pode ficar botando assim online direto. Então, isso a gente guarda mais lá para o Telegram. Quem ainda não é do grupo do Telegram, avisa. O grupo ficou impressionado com quase 1000 pessoas na aula da Manu. É isso aí mesmo. Tá todo mundo, pessoal dizendo aqui que é seu fã, que quer seguir você onde você for. Eu já vi de tudo aqui. Fala uma coisa, o pessoal está perguntando de Tunga. Tunga penetrans. O que você fala pra gente de dermatoscopia de Tunga? Tungíase. Tungíase. Então, a tungíase, você pode ver, né, uma área hiperpigmentada central, que, na verdade, eu acho que é quitina, né? Quitina, que envolve... É a bunda da pulga, né? Do exoesqueleto do bichinho lá. Então, é legal pra caramba, porque eu acho que quando a gente aplica para essas doenças, muitas vezes a gente vê o grande causador da doença, né? Isso é muito legal, tanto que tem essa foto, né, acho que era um carrapato, não me lembro exatamente, mas você pode ver o piolho, né? Você pode ver a lende, então você tá ali diante do agente causal, até no Demodex, por exemplo, você vê o agente, teoricamente você tá vendo um agente causal, né? Então é muito legal isso, né? Então é um diagnóstico, uma ferramenta diagnóstica bem... Eu tenho um negócio que eu vou te mandar de presente. Eu vou te mandar um vídeo de presente. Quem me deu, na verdade, esse vídeo foi o Fred Bernardes. Muita gente deve lembrar do Fred, um garoto maravilhoso. Hoje ele está lá em São Paulo, é professor lá. É uma pena que a gente da dermatologia carioca tenha pessoas tão inteligentes sendo formadas aqui. Alguns se vão, né, para o exterior, para São Paulo e tal. Fred, então, uns anos atrás, ele pegou um paciente de rua, era um morador de rua, né, desassistido e tal, com uma pediculose corporis absurda, né, que é característico desses pacientes mesmo. E aí ele colocou o dermatoscópio e acoplou o celular e filmou. Então eu tenho tipo um videozinho de mais ou menos 1 minuto, que eu nunca vi tanto piolho junto. É uma loucura. Meu Deus, Omar, meu Deus. Piolho, tem fezes de piolho, tem lêndia, tem tudo. É uma loucura esse vídeo, sabe? Ele me deu uns 3 vídeos, na verdade. Eu, às vezes, uso em aulas de pediculose quando eu dou. Eu vou te mandar esse vídeo para você botar na sua aula, porque é impressionante. É um negócio que a gente não para pensar, podia fazer isso, né? Então, a pediculose. Quando você vai fazer a dermatoscopia, você consegue diferenciar pediculose captis, corporis e fitílios pelo dermatoscópio? Dá para diferenciar, né? Dá para diferenciar, gente. Isso me dá uma agonia
terrível. Mas você consegue ver o P. pubis, né? Na verdade, você consegue ver o causador e contar as patinhas e ver algumas características dele para dizer se é ou né? não. Ele é diferente, Ele é diferente. Vou contar uma história para você. Eu vou dar essa aula para vocês no curso sobre pediculose, que é uma aula que eu gosto de dar porque eu abordo ela um pouquinho diferente. Vocês sabem que o pedículos pubis, o agente da pediculose pubiana, ele é diferente porque ele tem uma origem diferente. Se você olha a dermatoscopia, ele é mais achatado, ele é pequenininho e tem aquelas garras muito grossas que fazem com que ele consiga, muito larga, que consiga com que ele pegue no pelo pubiano, que é um pelo mais grosso. É diferente do pedículo captis e pedículo corporis. Então, originalmente só existia o pedículo captis. Tá? Ele foi o primeiro que parasitou a gente. Há quanto tempo? Não sei, tempos imemoriais. Sabe qual é o que veio em segundo lugar? O pedículo corporis. Por que a gente sabe disso? Porque ele é adaptado com a roupa. Ele não parasita o corpo, ele parasita a roupa. Então, quando que ele veio parasitar o ser humano? Quando a gente começou a usar roupa. Em torno de 100 mil anos atrás. Então, a gente consegue mais ou menos datar. E, realmente, quando você vai fazer o relógio genético entre as mudanças, né, genéticas entre o pedículo captis e corporis, você vê que eles se separaram em alguma coisa entre 80 e 100 mil anos atrás. E a história do Phytirus pubis? Essa é muito legal. Sabe de onde que ele veio? Do gorila. A pediculose mais parecida com Phytirus pubis vem do gorila. Então, ou algum antepassado nosso andou namorando com um gorila, pode ser. Ai, meu Deus, pode ou ser. A gente dormiu lá, algum antepassado dormiu no mesmo lugar que tinha o gorila. O fato é que ele veio do gorila. Ele é diferente, entendeu? E aí, por isso que a forma dele é diferente, e na dermatoscopia dá para perceber isso. E ele se adaptou a outro tipo de pelo. Legal essa história, né? Eu tenho agonia de piolho. Mas eu tenho uma dermatoscopia do Photofinder, que era uma infestação, uma criança, né, que os pais se negavam a aceitar que ela tinha piolho, né? Então eles chegaram e falaram, não, disseram que minha filha tem piolho. E aí eu queria que você olhasse e tal. E aí eu botei meu dermatoscópio e vi o piolho, né? Além de tudo que você consegue ver. Aí eu fiz o seguinte, eu falei assim, olha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Aí eu liguei meu Photofinder no consultório, que tem uma tela enorme, né? Grandona. Botei a câmera lá no ao vivo e mostrei pra eles. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um bichinho. Ele tá na cor cabeludo da sua filha. Você consegue entender que ela tá com piolho sim? Então, assim, as pessoas associam muito a falta de higiene, a falta de cuidado. É uma coisa tão que as crianças pegam mesmo, é super... Comum. Meus filhos já tiveram, Henrique vai pegar também. Nos casos, eu não lembro se eu botei plástico filme, não. Eu não lembro desse detalhe. Mas eu uso muito o plástico filme, o filme de PVC, para locais especiais, lesões ulceradas, coisas desse tipo. Eu sempre tenho um rolo de plástico filme para envolver dermatoscópio, para... Muita pergunta de Berne. Você tem alguma experiência com MISE e dermatoscopia? Não, eu não tenho nenhum caso, assim, não cheguei a pegar nenhum. Mas você vê você pode fazer, na verdade, existe um artigo muito legal que eu posso compartilhar no Telegram, que é a dermatoscopia no uso da diferenciação das infecções no folículo. E é bem legal, você pode diferenciar a furunculose, né, tradicional, né? E porque você acaba você consegue ver, você consegue vê-lo, né? E uma outra doença que é muito legal ver na dermatoscopia é a larva migrans. Eu tenho um caso de larva migrans, eu posso botar para vocês, que eu estava na dúvida se era larva migrans ou se era uma tinea cicinada, uma tinea modificada por corticoide, e aí eu tirei algumas fotos e o que dá para ver? O que dá para ver Você vê o caminho, né? Você vê a migração da larva, e ela faz umas estruturas homogêneas, quase glóbulos, quase, eles chamam no inglês no clods, né? Que são tipo áreas homogêneas que não são nem tão grandes, nem tão pequenas. E elas são o caminho da larva migrans. É bem legal ver, né? O pessoal está gostando, está pedindo aí o artigo. Esse artigo é muito legal, eu vou botar para vocês. Vamos colocar no nosso grupo de Telegram. E vem cá, e saindo um pouquinho, então, vamos para a escabiose. Escabiose, porque essa às vezes é um desafio diagnóstico, né? Porque às vezes é simples,
Mas às vezes você tem petiginização, você tem dermatite de contato por irritante primário, quando fica usando muito descabicida. Às vezes o paciente usa banho de erva e ele quisematiza e na verdade tem escabiose. Como é que é a tua experiência com sarcópsis? Então, o que eu li assim, já sobre isso é que se for bem feita a dermatoscopia, em 93% das vezes, eu achei muito, você pode identificar o agente causador. Achei 93, é razoável. Alto. E aí, então assim, deve ser o se você... argenziano. O argenziano faz... Ele que descreveu, você acredita? Ele que descreveu. Uma simpatia ele. Uma Ele é simpatia. incrível. Ele é meu... Eu sou tiete, fã. Tem um povo dizendo que é meu fã, vocês não têm ideia. Eu sou fã de carteirinha. Do argenziano. Porque eu acho que ele tem a didática boa também. Não é só saber, sabe? Tem uma comunicação com o público. Isso é importante. Para o professor, isso faz toda a diferença, é verdade. Porque você pode saber tudo e não conseguir transmitir, né? Então, o cara sabe tudo e transmite muito bem. E, bom, ele que descreveu a escabiose, o que você vê, na verdade, é um triângulo castanho, né? Marrom. A famosa asa delta, né? Asa delta, exatamente. E você identificando isso, tem um relato de caso bem... Acho que nesse artigo que eu mandei para o Telegram, que eu já mandei, tá? Já tá lá. Tinha um caso em que tinha uma lesão de escabiose no dorso de um nariz. Era uma lesão super atípica, né? E aí os caras conseguiram identificar a estrutura em asa delta no dorso do nariz do paciente. Então, é bem legal, né? Quando você consegue identificar. Bom, mas o argenziano falou que 93% das vezes que você fizer dermatoscopia na escabiose, você vai ver. Então, trate de fazer dermatoscopia na escabiose, né? Manu, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se o Fábio está nos ouvindo. É a primeira live que eu faço sem ele. E eu estou fazendo com você. O Fábio vai morrer aqui de ciúme, porque com esse público que você está botando aqui, eu só quero fazer live com a Manuela agora, viu, gente? Fábio, gente, mas eu não tô à altura. Você é mais bonita que o Fábio. Você é mais bonita que o Fábio e tá dando um público gigante. Brincadeira. Tô brincando, gente, Fábio. O Fábio é meu irmão. Estamos juntos desde o início. Fábio, você tem que estar aqui, porque assim, eu não tenho essa moral ao mar, meu filho. Já viu o que ele tá falando aqui? Dando banho. É que nem aquela coisa, estudei ali rapidinho, sabe, a história da dermatoscopia. Eu vi uma pergunta que eu fiquei interessado aqui. O pessoal perguntou não sei se eu vou... Vamos lá. Se na escabiose dá para diferenciar diversas fases da vida do ácaro, é viável isso? O ovo é viável? Você pode ver. A ninfa, né? Tem o ovo, a ninfa. Dá para ver isso? Dá para ver isso. Na verdade, você vê também os caminhos que o bichinho faz, né? Eu tô dizendo que o Fábio já era. Gente, não! Tá doido. Eu não tenho essa moral, não. Pra cá aqui no tete a tete com o Omar, nossa senhora, eu tô até Fábio, Manu e Omar, o melhor time, é isso aí mesmo. Silvana, você tá certíssima. Tem que botar Manu, Fábio e Omar. Ela tem que entrar em primeiro, tá? A gente tem que fazer essa Fábio conversa aí. O Fábio. Aí, Fábio. Mas o que eu gosto também desse assunto que eu li, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vamos lá. É quando a gente tem essas doenças fazendo um diagnóstico diferencial de lesão tumoral melanocítica. E aí, nesse caso, a gente tem algumas lesões acrais, principalmente, fazendo essa... E olha, eu recebi, eu não sei se a pessoa que me mandou... A pessoa que me mandou esse caso tá aí, mas alguém me mandou até recentemente. O que você acha? Era uma lesão de tinea nigra. Então, tinea nigra é super, assim, mais comum do que eu imaginei depois que a gente começa a fazer dermatoscopia, né? E o diagnóstico diferencial é importante com lesões acrais. E como não vai favorecer o sulco, que é a lesão acral benigna mais comum, que é o padrão que a gente vê, que a linhazinha mais fininha, pigmentada, e a linha mais grossa, onde está o acroceríngeo não, pelo contrário, invade tudo, né? Então, muitas vezes as pessoas vão ter dificuldade de diferenciar de uma lesão suspeita, né? Então, o que você vê geralmente é uma mácula, estruturas lineares castanhas, às vezes interligadas e forma uma espécie, até às vezes parecendo uma rede, e essas linhas, mas não é tão bonitinho, né? Então essas linhas marrons castanhas, escuras, na palma da mão, né? Bem comum. Legal. Pode ter em outros locais também.
E o outro diagnóstico diferencial dessas lesões hipercrônicas acrais, a gente já falou dele, é o piolho de cobra, né? Como é que é isso aí? Então, foi legal porque uma das primeiras turmas que eu dei aqui, eu tava falando de lesões acrais e alguém falou piolho de cobra. Gente, piolho de cobra. E eu falei, não sei o que essa pessoa tá falando, piolho de cobra. E eu fui lá estudar. Falei, não, o que é isso? Piolho de cobra, diagnóstico diferencial. E aí eu realmente... Aí, assim, eu achei, na verdade, nessa pesquisa que eu fiz na aula, foi uma aula de acral que eu dei para alguma dessas turmas, o primeiro artigo que eu achei foi o do grupo daqui do Rio, né, que descreveu, e a lesão tinha um aspecto cianótico. Então, esse piolho de cobra, desse caso, tinha feito uma lesão com aspecto cianótico, né. E aí eu falei, ué, mas estranho. E aí algumas pessoas começaram a me enviar o artigo que tem a imagem, que tem uma imagem acral, é um melanoma, assim, horrível. Igual melanoma. E castanho com preto. Castanho com preto. Antes da Manu e depois da Manu, meu Deus do céu. Olha, a Silvana tá fazendo aqui. Silvana quer o ingresso. Olha, ela quer ganhar. Olha só, a Silvana quer ganhar. Silvana, você tem que pegar isso que você falou aí agora. Vou ler para você. A Manu foi o divisor de águas da minha vida, na dermatoscopia. Antes da Manu e depois da Manu, a MDM. Você faz esse testemunho, que é até amanhã à noite, hein? Você já ganhou. Esse é imbatível, Manu. Pelo amor de Deus. Depois desse, você pode ir para casa dormir. Você dá um beijo lá no Pedro, vai dormir tranquila. Porque, você já ganhou o ano. Gente, vocês são muito exagerados. Mas eu fico feliz. Realmente o feedback foi... Muito não esperava, forte, né? Realmente, né? Eu não esperava mesmo, gente. Que isso? Fantástico. Eu fico até meio sem graça, porque eu não esperava, não, assim. Eu juro que, assim, pode até parecer, ela tá falando... Mas é sério, assim, eu comecei essas aulas de dermatoscopia na internet totalmente despretensiosa, né? Assim, eu quis dar aula para os residentes e falei, chama quem você quiser, eu dou aula para quem quiser. Até porque as residentes sabem que eu não cobro presença. Vai para minha aula quem tem vontade de assistir. Quem não tem também... Não tem problema, eu não vou denunciar lá pros chefes, eu não falo nada, não. Tem que falar. Eu devia, eu sei, não devia estar falando isso. Sabe quem é que eu acho que está assistindo a aula nossa aqui hoje? Pelo menos falou que ia estar assistindo. A Amanda, lá da Policlínica, que operou o túnel do carpo, tá manita, coitada, lá, me mandou uma foto hoje, operada com a braço, assim, eu achei que ela estava até com Covid, ela estava parecendo um sarcófago. Assim. Mas é túnel do carpo. Ela falou que ia estar aqui assistindo você. Ela é sua fã também, Amanda. Figura, né? Amanda é uma figura. Bom, vem cá, dá um tchau pra Amanda. Quem tava aí é Tatiana Hadlis. Ah, nossa, tua turma toda aqui, né? Tatiana, outro dia eu vi Cecília, turma maravilhosa sua. Bom, vem cá, que a gente ainda tem aí uns 20 senão a gente vai se dispersar. Senão a gente fica batendo papo. Olha só antes da gente continuar o nosso papo, só pra gente acertar aqui as coisas, gente, olha só. Daqui a 46 horas, 47 horas agora, o encontro do ano, em inglês chama Clash of the Titans, a Encontro dos Titãs. Manu com o presidente do Congresso Mundial, Horácio Cabo. Gente, mas eu não tô nem a unha do pé encravado dele. Olha que você manda bem, hein? Olha só, daqui a 47 horas, nas 8 horas da noite, na quinta-feira, eu vou estar lá só para abrir um pouquinho, vou deixar eles brincarem à vontade, eles vão ter a palavra... Vai ter de tudo em melanoma. Vocês vão fazer uma super revisão. Depois vai ter casos clínicos. A Manu preparou uma noite inesquecível na quinta-feira, tá? Então, além disso, a gente conseguiu a inscrição para vocês do Congresso Mundial de Dermatoscopia em Buenos Aires, que é uma inscrição que custa $800. Com dólar a R$6, caramba, é uma boa, né? Mais do que isso, a Manu está oferecendo uma preceptoria, ela vai estar junto, quem ganhar vai ficar junto, sentado do lado da Manu. Ela vai dizer, não faz isso não, faz assim, eu era assim, eu fiz assado, eu cheguei aqui, quando eu estava na sua posição eu não fazia isso, você não pode beber na festa, você tem que ficar assistindo a aula, tudo bonitinho, né? Gente, olha, o congresso, o passado, foi engraçado, o último congresso, vou contar já que a gente está desvirtuando, o primeiro congresso de dermatoscopia que eu consegui foi o último que teve, foi na Grécia, eu consegui, assim, conciliar tudo só que era um lugar na Grécia, assim, que é Thelassonique, né? Thelassônica, que é do outro lado do lugar mais turístico, né? E eu consegui convencer a minha família de ir comigo.
Porque ninguém queria ir no congresso comigo, eu não tinha companhia. Eu falei, ai, vamos todo mundo. Aí vocês passeiam lá, é a Grécia. Chegamos lá, chovia, parecia que ia cair um muro. Eles não fizeram nada, ficaram no hotel e eu lá no congresso, sozinha. Vamos ver se esse ano eu vou ter companhia. Vai então. ter companhia. Mas olha só, Eu para tava ganhar... lá sozinha, não foi Vocês já ninguém viram que comigo. a Manu não perde aula, ela vai estar lá com vocês fazer uma preceptoria, mas para ganhar, vocês têm que até amanhã à noite, mais 24 horas, vocês têm que mandar um testemunho. Esse testemunho vocês vão dizer assim, o que que mudou na vida profissional de vocês depois que a Manu entrou na vida de vocês. Como foi aqui, a gente falou, antes e depois da Manu. Isso pode ser uma coisa curtinha, não pode ser muito longo, tá? Faz um videozinho e manda pra gente, que vai ser bem legal e a Manu vai ficar muito feliz, tá? A gente quer entender, assim, na verdade a gente tentou fazer uma forma justa, né? Que fosse para alguém que realmente vestiu a camisa do intensivão e que isso modificou ele de alguma forma e que a chave de ouro vai ser ver esse mundo maravilhoso da dermatoscopia e as aulas, e é incrível mesmo. Eu fico, então, assim... olha só, não percam quinta-feira, às 8 horas, que vai ser a aula do ano, Clash of the Titans, o Encontro dos Titãs, e a gente vai ter uma grande surpresa nesse dia para vocês, tá? Então, não percam, quinta-feira, esquece namoro, esquece jantar fora, nem pode jantar fora, esquece que é aniversário, teve gente falando, meu aniversário, eu quero de presente e tal. Imperdível esse encontro com Horácio Cabo, com Manu Boleira, na aula do ano, tá? E ainda vai ter uma surpresa muito especial, então não deixe de estar lá. E deixa eu aproveitar que nós estamos ainda com 300 e tantos presentes, que é muito legal. A partir de segunda-feira da semana que vem, Simpósio Dermatocovid. Vai ser na segunda, na quarta e na sexta. Nós mudamos as datas para poder ficar tudo numa semana só. As pessoas estavam reclamando que começava numa semana e ia até outra. Então a gente conseguiu conversar com os palestrantes. Eu puxei tudo para uma semana só. Então vai ser segunda, quarta, sexta, 22, 24 e 26, de 8 às 10. Imperdível também. Dermatocovid. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai poder sair da toca, sair dessa quarentena. Está na hora da gente aprender. E tem um monte, Manu, de coisa nova de lesão de pele em Covid. Então, também incrível, imperdível. Né? É o Imperdível 1 e o Imperdível 2, né? Semana que vem e essa semana, tá? Mas vamos lá que a gente ainda tem 15 minutos? 15 minutos. E dá pra gente falar um pouquinho mais sobre PLECT. Vamos falar um pouquinho sobre as lesões verrucosas, né? Onde que a dermatoscopia é difícil, às vezes, esse diagnóstico diferencial, né? De paracoco, leishmania, alguns têm estomatite moriforme. Como é que é isso na dermatoscopia? Dá para dar uma luz? Às vezes é difícil porque essas lesões vão ter assim, por exemplo, se você pega uma leishmaniose, você até tem algumas descrições mais clássicas, aquele estrutura em lágrima. Você tem algumas outras coisas que foi descrito. Até a nossa ex-aluna Alejandra está fazendo uma tese de mestrado na Fiocruz, estudando a dermatoscopia da leishmaniose. Ela tem uma aula excelente dos achados. Também ela está num lugar, não poderia estar num lugar melhor, né? Referência total. E na leishmaniose é legal que você pode diferenciar os tipos de leishmania, né? Então, por exemplo, leishmania infanto, você geralmente vai ter, em 100% dos casos, a vascularização evidente, com edema de fundo. É bem legal você ver isso. Mas assim, eu acho que é importante você, logicamente, escolher uma boa anamnese do paciente, observar de onde vem esse paciente, a história clínica do paciente é importante. Os carcinomas espinocelulares, eles às vezes podem ser muito mal diferenciados, ficou estranho isso, mas realmente ter lesões que você não tem muitas características, mas você sempre encontra alguma coisa que lembre ceratinização, vasos lineares curvos, vasos glomerulares. Você vai encontrar alguma dica pro espino celular. Se você tiver noção também da histopatologia dessas tumorações, você também consegue fazer essa correlação. Por isso é tão importante. A dermatoscopia não consegue se desvencilhar da histologia, não adianta, sabe? Eu acho que se eu tivesse mais tempo num curso, com certeza eu exploraria mais nas aulas a questão histopatológica, porque eu realmente acho que isso dá uma bagagem para você fazer dermatoscopia gigantesca. Aliás, o Diego que está aqui, que eu já vi ele comentando, a Alejandra aqui. Alejandra, falei do seu estudo. O Diego, que é um aluno que está me acompanhando há um tempão, desde o primeiro... Ele acabou de me mandar
foi lobomicose. Acho que foi lobomicose, um super caso com dermatoscopia. A gente vai publicar e ele me chamou para mesmo? ajudar ele. E o que Então, tem na lobomicose? não, Dá para não dizer? cheguei a olhar ainda, não. Mas Então tá. na verdade, tinha muita pigmentação, né? Então achei bem interessante. Era uma lesão bem pigmentada, mas bem verrucosa, bem ceratótica, mas bem legal. Lobomicose, tá vendo o Diego ali? Ele veio me Muito falar, bom, hein, Diego? me mandou um super caso, tá super empolgado com dermatoscopia. É legal ver Mas o o pessoal Diego motivado. tá onde? Tá na região norte? Tá lá perto do Fábio, não? Diego, conta pra gente aí Que onde que você tá. lobomicose até pode ter caso aqui, mas é caso importado, deve ser, né? Ó, tem Aí, tá alguns vendo? pontos que parecem black dots, ó. E lembra cromo. Ó, Manu e Diego estão dando pra gente uma pitada de alguma coisa que provavelmente é a primeira descrição na literatura mundial, Não né? sei se é a primeira, mas Vocês foram a vendo. gente vai investigar. Bacana, hein? Ele é do. Isso. Manaus, tá vendo? Diego é lá de Manaus, então tá Manaus. certo. Porque até a gente tem caso, eu já vi lupicose aqui no Rio, mas é caso importado, né? Daqui mesmo a Não, gente não eu sei que Diego não é daqui. é. E aí, assim, esses contatos incríveis, Da né? medicina Onde eu ia tropical. sonhar, né? Imagina, Mas é daqui. isso aí, Manu. Eu vi hoje de manhã, eu estava assistindo um pouquinho a tua live com o Fábio, né? A gente, para quem não sabe Uhum. ainda, a gente tem feito uma live na hora do almoço, né? É, de doenças infecciosas e um pouco também de metodologia de ensino. E que tem dado uma baita de um público, né? E eu estava vendo hoje, era justamente o Fábio conversando com a Manu. E ela estava se referindo a uma experiência que ela teve uns anos atrás sobre fazer um artigo de úlcera de Buruli, né? Então, o pessoal da OMS, na época, eu era presidente da sociedade. Eles me contactaram, estava começando a ter os primeiros casos na América do Sul, América Latina, será que tem, será que não tem? Países na mesma latitude tem casos, a gente não tinha casos descritos e tal. Precisava a gente fazer uma educação médica continuada. Aí eu, falei, Manu é a pessoa certa. Era um final de ano e tinha prazo, né? Falei, Manu, vamos lá, vamos fazer, vamos lá. E saiu, eu sou autor junto com ela é a autora principal, saiu um belo de uma revisão, né? Talvez a revisão de referência em língua portuguesa Eu até recebo hoje. muita citação desse artigo, Pois é bem legal. já tem um tempinho, né? E, Já. enfim, ela continua firme e forte. E aí isso levou ela à OMS. Para quem não sabe, ela foi convidada pela Organização Mundial de Saúde, foi para Genebra para a reunião de úlcera de Buruli. Obviamente que a Manu é uma menina bem criada. Ela não quer saber de úlcera de Buruli. Até porque não tem muito caso no Brasil, Gente, né? mas acabou. Você sabe que eu recebi, uns anos depois, um paciente achando que tinha úlcera de Buruli? É. Ele achou o artigo e achou que Isso tinha. acontece. Isso E acontece. aí foi Eu lá. tenho uma história assim também. Eu tenho uma paciente, eu publiquei um caso de doença de Lyme. Caso de doença de Lyme nos Anais Brasileiros de Dermatologia. E, e eu fui contactado por uma professora, que é uma pessoa assim, muito inteligente, tal. Ela me achou pelo currículo Lattes. Como ela viu que eu era o único autor brasileiro que estava com um caso de Lyme descrito, ela foi e marcou consulta comigo. E ela tinha feito um acampamento na Alemanha, porque aqui a gente não tem Lyme, a doença de Lyme original, Borrelia burgdorferi, a gente não tem no Brasil, né? A gente tem alguma coisa similar, mas não o mesmo vetor e o mesmo agente. E acabou que não era. Ela, nesse caso, não era. Mas ela veio por causa dessa publicação nos anais. Então eu fiquei animado. Achei que ia fazer a segunda publicação de Lyme, fiquei só numa. Mas está publicado lá nos anais. Primeiro caso publicado assim, em língua portuguesa de doença de Lyme. E me levou a um caso no consultório. A gente acha que essas coisas de publicar Buruli, Lyme, não vai te dar nenhum tipo de... As pessoas veem isso, sabe? E é legal, né? E até hoje eles me chamam, sabia, para ir para Genebra. É que eu, Então, uma qual que é a pessoa mensagem honesta. dessa história, Manu? Quando você está aí querendo crescer profissionalmente, gente, o que tem que fazer? Tem que agarrar as oportunidades, tem que fazer que nem a Manu, não pode ter tempo ruim. Ah, mas é final de ano, mas eu me lembro que era uma virada de ano, era uma época de Natal. Eu estava lá na Bahia, Bahia. escrevendo no hotel, na Mas internet quando você está querendo fazer a coisa crescer, gente, assim, missão dada é missão cumprida, tem que fazer. Então por que a Manu está aí? Está bombando, está despontando, está toda... Porque não tem tempo ruim para ela. Lá. Então tem muita gente jovem ouvindo a gente
tem que ter essa coisa de você sair da zona de conforto, não é isso, Manu? Bom, a gente Com ainda tem uns certeza. minutinhos. O que você ainda quer falar desse assunto? Não, eu queria falar só do Demodex, que é o assunto preferido do Fábio. Então, eu fiz uma nova pesquisa sobre isso. E eu vou falar do Horácio Cabo mais a última vez aqui. Isso. Não vou encher mais o saco de vocês. Mas ele fez um relato de caso sobre o Demodex, tá? Em que eu achei muito legal, porque ele tinha um paciente de 34 anos com eritema persistente e tratando com aloe vera e corticoide por anos. Tinha alguns anos isso, há 2 anos. Eu anotei tudo aqui. E aí, o paciente chegou com aquele eritema terrível na face e aí, através da dermatoscopia, eles conseguiram ver alguns sinais do Demodex que fazia o diagnóstico diferencial com dermatite seborreica. E como eu falei, essa é uma aula que eu adoro dar, que é a dermatoscopia nas doenças, enfim, outras doenças que não tumorais, que não câncer de pele. Na dermatite seborreica você vê descamas amareladas e vasos em pontos. No caso, não era o que eles viram algumas aberturas foliculares brancas e você consegue ver uns filamentos que seria o Demodex, né? Então, ajuda você também, se você precisar biopsiar, se você precisar então, colher algum material para fazer, para tentar descobrir se é aquilo mesmo, né? Se é um Demodex ali, a dermatoscopia vai te orientar bastante. Então, você vê alguns pontos esbranquiçados, você vê o folículo alterado pelo Demodex, né? E você faz diagnóstico diferencial com dermatite seborreica. A maioria dos eczemas, na verdade, eles têm esse padrão de ponto com descamação amarelada. Dermatite atópica, Omar, você vê pra caramba. Faz esse esforço por mim. Faz o seguinte, tira uma foto da dermatoscopia de uma lesão de dermatite atópica. Manda pra gente que a gente vai botar aqui. Na próxima terça que você vai lá, você faz isso. Porque o que você vai ver é pontos, vasos em pontos de escamas amareladas. E a maioria dos eczemas vai ser assim. Então, na dermatite seborreica, quer ver uma coisa super... Tô derivando aqui, mas quer ver uma coisa super do dia a dia? Pega a dermatite seborreica e rosácea. Quero saber se tem os dois, se tem um, se tem outro, o que é. Eu acho que todo mundo já viveu esse dilema, não é? Com certeza. Então, a rosácea geralmente vai ter muita telangiectasia, óbvio, e aí você vê realmente formando quase que um padrão em morango, que é aquele padrão que a gente vê na ceratose actínica. Já a dermatite seborreica, se você olhar com cuidado, não fizer com líquido de imersão, você vai ver a descamação amarelada, você vai ver os pontos, e aí vai super te ajudar, entendeu? Porque às vezes você fica nessa de o que você vai passar um corticoide, vai passar um fúngico, vai passar uma ivermectina, o que você vai usar, e aí eu achei super legal isso. E aí esse caso é do Horácio Cabo para a revista lá de dermatoscopia, achei muito bom. Acho que é isso. Vem cá, última pergunta que eu estou curioso aqui. Você chegou a ver alguma coisa de dermatoscopia em Covid? Alguma coisa sendo descrita? Não vi nada. Não vi nada. Né? Nada, eu também não vi. Eu estou vendo assim os casos aparecendo, mas dermatoscopia nada. Então acho que podia ser a gente tá aí no pico, né? Quer dizer, hoje os dados aqui no Rio de Janeiro saíram até no Globo, mostrando que parece que o pico da epidemia do Covid no Rio já passou. Que era o que a gente via na prática mesmo, né? Eu estimava que esse pico tivesse sido lá pelo Dia das Mães, lá pelo dia 10, 12 de maio, mas parece que foi antes. Parece que o pico aqui no Rio, cidade do Rio, foi no finalzinho de abril, foi lá para 25 de abril. A pergunta é, onde você estava no pico? Fazendo o que no dia 25 de abril? Enfim, e a gente já está em franca redução, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no Dermato Covid, no simpósio. O fato é que assim, a doença agora está interiorizando, né? Eu sei que o pessoal lá do Espírito Santo dizendo que tem muito caso aparecendo, norte do Rio de Janeiro, muito caso, lá para Campos, mas a cidade do Rio, o município do Rio, já diminuindo o número de casos. E nos municípios circunvizinhos também, Niterói é a mesma coisa, região, como é que chama? Costa Verde, Angra, Mangaratiba também reduzindo. Parece que ainda há muitos casos no norte do estado e Petrópolis, né? É uma região mais fria, talvez não à toa, né? Uma região mais fria, mais fácil de transmissão. Então, colegas que estão nessas áreas, nesses locais,
tem gente do Brasil todo nos vendo, vamos tentar fazer a dermatoscopia desses casos. Se vocês pegarem casos de perniose, se vocês pegarem casos das erupções maculopapulosas, mesmo das lesões vesiculosas. Até para a gente ver qual é esse padrão, Exatamente. se é um padrão em ponto, se é um padrão em glomérulo, né, vasoglomerulagem, se tem nesse tipo de lesão. Geralmente o que você vai observar é a combinação do tipo do vaso, como ele é distribuído na lesão e o tipo da descamação. Para inflamatoscopia, né, que são essas lesões avermelhadas e tal, geralmente é essas 3 informações que você procura para fazer o seu diagnóstico diferencial. Ia ser ótimo, né? A gente conseguiria ver alguma coisa. A gente pode até usar o contato com a Manuela, vocês podem trazer isso aí para os grupos de Telegram para a gente discutir. E, Manu, isso eu acho que é uma boa para tentar aí um case report, você já está com esse lobomicose? Pode ser uma coisa interessante. Eu estou com muitos casos aí, porque eu estou trabalhando muito com o Covid, né? Vamos ver se a gente consegue fotografar isso aí. Acho que seria, né? Isso. É sempre bom, depois de uma conversa como essa, a gente sair com algumas ideias de planos futuros, né? De projetos futuros. Não é? O ideal, né, da docência é a tríade, né? A docência é baseada em 3 pontos, né? Que é a gente transmitir a informação, isso a gente está fazendo. A gente criar nova informação, que seria a gente publicar, e tem a terceira perna, né, da docência, da atuação como professor, que é a chamada atividade de extensão, que é quando você leva isso à população, quando você aproxima, né, a informação, sai do meio acadêmico e você leva de uma maneira bacana, de uma maneira séria, mas de uma maneira que as pessoas, em geral, possam acompanhar. Eu gosto muito disso, por isso que eu faço os vídeos de Covid, né? E assim, eu fico pensando, cara, como é que eu vou abordar isso? Hoje eu postei um vídeo sobre asma e Covid, que parece que a asma protege para Covid e não aumenta o risco de Covid. Isso. E eu fiquei lá uns 3 dias pensando como é que eu ia montar esse vídeo, né? O texto do vídeo para poder... Então acho que isso é bem legal, Manu. Vamos ver se a gente consegue, do nosso grupo aqui, além de aula, a gente poder gerar também informação nova, né? Porque a gente está no meio da pandemia, temos aí uma super especialista. Ó, só temos 1 minuto e 55. Então, Manu, o que você tem aí para falar no finalzinho? E aí eu termino a live bem. Quando faltam 30 segundos, eu te falo. Tá, eu vou dar os meus recados, tá? Então, vou fazer o meu jabazinho. Amanhã eu vou fazer uma live sobre como escolher seu dermatoscópio, com a outra conta, dermoscopy_, que é do Dr. Gustavo Bedin, que ele é filho da Denise Stein, não sei se você conhece ele. Conheço. E aí a gente sempre faz lives às quartas, e amanhã a gente vai fazer um pedido que todo mundo tem feito, que é como escolher seu dermatoscópio. Então amanhã, como escolher seu dermatoscópio, não só isso, mas se você já tem, como você pode usar ele da melhor forma, como você vai fotografar, enfim, escolher as lesões para fazer os tipos de dermatoscopias diferentes. Então vai ser uma live bem técnica dermatoscópica, 9 horas da noite. Aqui no meu Instagram e no Instagram dele. E na quinta, não se esqueçam, 8 horas da noite, a gente vai começar com uma super aula do Dr. Horácio Cabo. Depois eu vou dar mais 1h30, mais ou menos, 20 exercícios. E eu também vou fazer, eu já conversei até com o Omar e com o pessoal da Pele Digital para a gente fazer um approach também de diagnósticos diferenciais. Vocês sabem que eu gosto para dar aquela mexida, não pode ser muito fácil. Vai ser show de bola. Então, olha só, para a gente ainda tem aí 20 segundos. Imperdível essa atividade, né? Amanhã não, quinta-feira, às 8 horas. E semana que vem, segunda, quarta e sexta, 22, 24 e 26, simpósio Dermato Covid Internacional com convidados internacionais. A gente vai mandar um link para você, tudo gratuito. A gente vai mandar um link para vocês através do Telegram e do Instagram do Instituto do @Pele Digital. Gente, para terminar, um beijo. Beijo, obrigada.